Vida leve. Você já parou para se perguntar se está realmente vivendo ou apenas existindo? As telas nos chamam a todo instante, mensagens, notificações, vídeos sem fim. Mas enquanto isso acontece, a vida real passa despercebida diante dos nossos olhos. Respira fundo. Olha ao redor. A leveza está nas pequenas coisas, no vento que toca o rosto, no abraço de quem você ama, no sabor de um café tomado sem pressa. O desapego digital não é perda, é ganho. Ganho de tempo, de presença, de paz. Hoje, eu quero te convidar a experimentar algo simples. Desligue a tela por alguns minutos e se reconecte com você. Caminhe, sinta, esteja. A vida acontece aqui, agora. E ela pode ser mais leve, se você permitir. Se essa mensagem falou com você, siga o Vida Leve e compartilhe com quem também precisa desse lembrete. Vamos juntos redescobrir o prazer de viver o presente. Você já percebeu como os dias parecem escorrer pelas nossas mãos, quase sem que a gente se dê conta? O despertador toca, a gente corre, abre o celular antes mesmo de levantar da cama, e de repente já se passaram horas dentro de uma rotina que parece sempre a mesma. As notificações piscam, o feed se atualiza, novos vídeos aparecem. E a sensação é de que estamos sempre atrasados, sempre devendo algo, sempre conectados, mas desconectados do que realmente importa. É como se estivéssemos vivendo em uma espécie de piloto automático, sem tempo para sentir a textura da vida, sem espaço para ouvir a própria respiração. E é aí que surge uma pergunta que pode mudar tudo. Estamos realmente vivendo, ou apenas existindo diante de telas que nunca descansam? Essa pergunta parece simples, mas quando ecoa dentro de nós, gera um desconforto profundo. Porque, no fundo, sabemos que a resposta muitas vezes é dolorosa. Quantas vezes já adiamos um abraço, uma conversa, uma caminhada ao pôr do sol, porque não deu tempo? Quantas vezes já preferimos ficar rolando o celular em busca de distração, enquanto a vida real acontecia ali, na sala ao lado, com pessoas que amamos esperando por nossa presença? E o mais assustador é que esse comportamento virou normal, socialmente aceito, até incentivado. Somos cobrados para estar online, para responder rápido, para mostrar a vida em tempo real, como se o valor do momento só existisse quando registrado numa tela. Mas, e o que não cabe em fotos? E as sensações que não podem ser traduzidas em posts? Essas estão ficando para trás, soterradas sob a pressa digital. Imagine um cenário: você está sentado à mesa do café da manhã. À sua frente, um pão fresco, o cheiro do café invadindo a cozinha, e alguém querido pronto para conversar. Mas, em vez de olhar nos olhos, você olha para a tela. Em vez de sentir o sabor do pão, você engole distraído, com o dedo deslizando pelo celular. Esse pequeno detalhe, repetido todos os dias, constrói uma vida de ausências. E a ausência não é de tempo, mas de presença. O corpo está ali, mas a alma está em outro lugar, em notificações, mensagens, vídeos. O resultado? Uma vida que parece cada vez mais vazia, mesmo estando sempre cheia de estímulos. É preciso coragem para encarar essa verdade. Coragem para admitir que muitas vezes temos usado o mundo digital como uma fuga. Fuga da solidão, do silêncio, das perguntas que evitamos nos fazer. Mas também coragem para aceitar que é possível mudar. O desapego digital não significa abrir mão do mundo moderno, mas escolher como queremos usá-lo. Significa lembrar que a tecnologia deve estar a nosso serviço, não o contrário. Significa redescobrir o valor do instante, do olhar, do toque, do silêncio que fala mais do que qualquer mensagem. E é justamente por isso que este texto existe, para te convidar a refletir. Não com julgamentos, não com regras rígidas, mas com acolhimento. Porque todos nós estamos juntos nesse desafio de equilibrar o digital e o real. O primeiro passo é enxergar onde estamos. O segundo é começar, pouco a pouco, a caminhar para uma vida mais leve. E eu quero caminhar com você. No próximo parágrafo, vamos mergulhar fundo nos efeitos do excesso digital no corpo, na mente e nas relações. Porque só quando entendemos o impacto desse desequilíbrio é que conseguimos ter motivação real para mudar. E o que você vai descobrir pode transformar a forma como enxerga seus próprios hábitos. Vida leve. O corpo fala. Ele sempre fala. E quando vivemos mergulhados no excesso digital, é ele quem primeiro começa a dar sinais de que algo não está em equilíbrio. Talvez você já tenha sentido dores de cabeça após passar horas seguidas diante da tela, ou aquela sensação de olhos secos que pedem descanso, mas que a gente insiste em ignorar porque só mais um vídeo, só mais uma mensagem. Talvez tenha sentido o pescoço enrijecido, os ombros pesados como se carregassem o mundo,
ou a insônia chegando silenciosa depois de tantas horas de estímulos luminosos à noite. O corpo não mente. O excesso de telas nos cobra caro. E a conta vem em forma de fadiga, dores e cansaço que, muitas vezes, achamos normal, mas não deveria ser. A mente também sofre. Ela, que é tão poderosa, tão criativa, acaba ficando sobrecarregada por uma enxurrada constante de informações. A cada minuto, novos conteúdos, novas opiniões, novas comparações. E, sem perceber, começamos a nos sentir pequenos diante de um mundo que parece sempre mais rápido, mais bonito e mais perfeito do que a nossa própria vida. A mente cansada perde foco, perde clareza, perde até a capacidade de se acalmar. E então surgem a ansiedade, a dificuldade de concentração, aquela sensação de que nunca é o bastante. Não é raro acordar já cansado, porque a mente, mesmo no sono, não descansa mais. E o coração, como fica? As relações humanas, que deveriam ser nossa fonte de calor e pertencimento, muitas vezes se enfraquecem nesse processo. Já percebeu como as conversas presenciais estão cada vez mais rarefeitas? Quantas vezes você já tentou falar com alguém e a pessoa, embora presente fisicamente, estava distante no brilho da tela? Quantas vezes você mesmo já se pegou no mesmo papel, afastando-se de quem ama para responder a algo que poderia esperar? O excesso digital cria uma ilusão de conexão. Estamos sempre em rede, mas cada vez mais sozinhos. É como se estivéssemos cercados de vozes, mas nenhuma delas realmente nos ouvisse. Esse vazio relacional se manifesta em coisas sutis: um olhar que não é retribuído, um sorriso que passa despercebido, uma criança que mostra o desenho que fez e recebe como resposta apenas um já havia apressado. São momentos que não voltam. O excesso digital nos rouba instantes que poderiam se transformar em memórias preciosas. E, quando nos damos conta, muitas vezes já passou o tempo demais. O arrependimento costuma bater quando percebemos que não aproveitamos o suficiente o agora. Mas é importante lembrar, não estamos condenados a viver assim. Reconhecer esses efeitos é o primeiro passo para despertar. Porque não se trata de demonizar a tecnologia, mas de aprender a usá-la com consciência. Sim, ela nos ajuda, nos aproxima de quem está longe, abre portas para conhecimento e oportunidades. Mas quando perde a medida, ela deixa de ser ponte e vira prisão. E ninguém nasceu para viver encarcerado em pixels. Talvez, ao se reconhecer em algumas dessas descrições, você esteja sentindo um misto de incômodo e esperança. Incômodo por perceber que já experimentou alguns desses efeitos. Esperança por saber que existe um outro caminho possível. Esse outro caminho começa devagar, com passos pequenos, mas seguros. Começa no momento em que decidimos olhar para nós mesmos com sinceridade e perguntar: o que eu realmente quero cultivar na minha vida? E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo parágrafo, sobre as belezas simples da vida real que nos lembram de que o desapego digital não é uma perda, mas um ganho. Ganho de tempo, de presença, de alegria nas pequenas coisas. Porque a vida, quando olhada de perto, tem mais poesia do que qualquer tela pode mostrar. A vida, quando desacelerada, revela sua poesia escondida. Não é preciso buscar grandes feitos ou experiências extraordinárias para sentir que se está vivo de verdade. Basta aprender a observar. Basta ter coragem de desligar a tela e abrir os olhos para o que sempre esteve ali. Há uma beleza imensa em coisas que parecem pequenas, mas que carregam um poder transformador. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o som do riso espontâneo de uma criança, o calor de um abraço demorado, a sensação de caminhar descalço na grama, o gosto de um café tomado em silêncio. Esses momentos, quando vividos com atenção plena, têm a capacidade de preencher vazios que nenhuma maratona de vídeos ou rolagem infinita de redes sociais jamais preencherá. É curioso como, quando reduzimos o tempo no digital, começamos a descobrir detalhes que antes passavam despercebidos. De repente, as cores do pôr do sol parecem mais vivas. A brisa da manhã parece mais fresca. Até os sons da cidade ou do campo ganham novos contornos. É como se o mundo real, tantas vezes ignorado, começasse a se revelar em camadas. E não porque ele tenha mudado, mas porque nós mudamos o olhar. Estar presente é, acima de tudo, um exercício de escolha. A escolha de valorizar o agora em vez de viver apenas no depois. E é nesse ponto que entendemos: o desapego digital não é perda. Ao contrário, é um ganho imenso. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de devolver a ela o lugar de ferramenta, não de centro da vida. Ao desligar o celular para olhar nos olhos de alguém, ganhamos conexão. Ao desligar as notificações para ouvir o próprio coração, ganhamos paz. Ao trocar a pressa da rolagem por uma pausa consciente, ganhamos sentido.
E quando olhamos assim, percebemos que aquilo que parecia uma renúncia é, na verdade, uma libertação. Esse movimento não é feito apenas para fora, mas também para dentro. O silêncio que antes parecia incômodo começa a se tornar um espaço fértil. É nele que as ideias nascem, que a criatividade floresce, que a alma encontra repouso. Quando diminuímos os ruídos digitais, escutamos melhor o som da própria vida. E é nesse momento que descobrimos que muitas respostas que procurávamos lá fora estavam, na verdade, dentro de nós. Só precisávamos de silêncio para ouvi-las. E não é apenas a mente que agradece. O corpo também encontra novos ritmos. Dormimos melhor, respiramos mais fundo, caminhamos com mais leveza. As relações ganham profundidade, porque ao estar inteiro diante de alguém, transmitimos algo que nenhuma mensagem consegue traduzir: presença verdadeira. O simples ato de estar de corpo e alma diante do outro se torna um presente raro e valioso. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso começar a sentir tudo isso se minha rotina é tão corrida, tão cheia de obrigações? A resposta não está em grandes revoluções, mas em pequenos gestos. O primeiro passo é perceber que cada instante conta. Que mesmo no meio da correria, é possível escolher um momento para parar, respirar e viver. Não é sobre tempo livre, é sobre prioridade. Porque o tempo, todos nós temos. O que muda é onde decidimos colocá-lo. E é justamente sobre esses primeiros passos que vamos falar no próximo parágrafo. Como aplicar o desapego digital na prática? Quais são as pequenas atitudes que qualquer pessoa pode adotar no dia a dia, sem esforço impossível, mas com impacto real? Você vai descobrir que existem caminhos simples, acolhedores e motivadores que podem transformar sua rotina em uma experiência mais leve e plena. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não esqueça de seguir o canal para continuar essa jornada juntos. Aqui, cada história, cada reflexão, é um convite para viver de maneira mais leve e consciente. Então já aproveita, clique em seguir e venha fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Eu espero você no próximo conteúdo. Até aqui, falamos sobre o peso invisível do excesso digital e sobre as belezas que podemos redescobrir quando escolhemos desacelerar. Mas surge a grande pergunta: como fazer isso na prática? Como transformar reflexão em ação no meio de uma rotina tão corrida, cheia de compromissos, obrigações e expectativas? A resposta não está em regras rígidas nem em fórmulas mágicas. Está em passos simples, pequenos, mas consistentes. Afinal, grandes mudanças começam com pequenas escolhas feitas todos os dias. O primeiro passo é definir momentos de desconexão consciente. Não precisa ser um dia inteiro nem uma semana de detox digital. Pode começar com 15 minutos, meia hora ou uma refeição sem celular por perto. Imagine o impacto de um café da manhã sem notificações, em que você realmente sente o sabor da comida e conversa com quem está ao seu lado. Esses pequenos intervalos são como respiros para a mente, como janelas que se abrem dentro de um dia sufocado. Com o tempo, esses momentos se tornam parte natural da rotina, e você vai perceber que não precisa estar sempre disponível para o mundo digital. O segundo passo é criar rituais de presença. Rituais são símbolos, pequenas práticas que ensinam o corpo e a mente a se reconectarem. Pode ser anotar 3 coisas pelas quais você é grato no fim do dia, pode ser ler algumas páginas de um livro físico antes de dormir em vez de rolar a tela, pode ser caminhar ao ar livre prestando atenção aos sons e às cores ao redor. Esses rituais funcionam como âncoras, que nos lembram de que a vida está acontecendo aqui e agora. O terceiro passo envolve organizar o uso da tecnologia em blocos de tempo. Muitas vezes, a ansiedade digital vem da sensação de que estamos sempre perdendo algo. Ao definir horários para checar e-mails, mensagens e redes sociais, damos à mente a tranquilidade de saber que haverá um momento para isso, e que não precisa ser o tempo todo. Essa simples prática reduz o estresse e aumenta a concentração nas atividades que realmente importam. Outro passo essencial é recolocar a natureza no centro da sua vida. O contato com o verde, com o sol, com o vento, é uma das formas mais poderosas de desacelerar a mente. Estudos mostram que apenas alguns minutos em ambientes naturais já reduzem o estresse e melhoram o humor. Então, por que não escolher caminhar no parque em vez de passar mais uma hora rolando notícias? Por que não abrir a janela para sentir o ar fresco em vez de ficar preso em uma timeline sem fim? A natureza nos lembra que a vida é cíclica, que existe beleza na simplicidade, que não precisamos correr o tempo todo. É claro que nem sempre será fácil. O digital é sedutor, foi feito para prender nossa atenção. Haverá recaídas, momentos em que você vai sentir a tentação de voltar ao automático. Mas tudo bem. Esse processo não é sobre perfeição, e sim sobre consciência.
Cada vez que você percebe e decide voltar para o presente, você já está vencendo. É como aprender a andar de bicicleta. No início, há quedas, mas cada tentativa fortalece o equilíbrio. Por fim, um passo muito poderoso: transforme o desapego digital em algo coletivo. Convide sua família para ter momentos juntos sem telas. Incentive seus amigos a praticarem pequenas pausas. Compartilhe suas experiências de leveza. Quando vivemos esse processo em comunidade, ele deixa de ser sacrifício e passa a ser celebração. E cada vez mais você perceberá que a vida não precisa ser pesada, porque há força e inspiração no caminhar juntos. E no próximo parágrafo, vamos fechar essa jornada com uma conclusão inspiradora. Mostrar que o desapego digital não é apenas uma prática, mas uma escolha de vida. Uma vida mais plena, equilibrada e feliz. Vamos falar sobre esperança, sobre pertencimento e sobre como cada um de nós pode dar o primeiro passo hoje para abraçar um futuro mais leve. Chegamos até aqui. Falamos sobre o peso do excesso digital, sobre os sinais que o corpo e a mente nos enviam, sobre as belezas que renascem quando desaceleramos e sobre os passos práticos que podemos dar rumo a uma vida mais equilibrada. Agora, é hora de olhar para frente. E, diante desse horizonte, há uma escolha a ser feita. Uma escolha simples, mas poderosa. Continuar vivendo no ritmo acelerado das telas que nunca descansam, ou assumir o comando da própria vida e abraçar o caminho de uma existência mais plena, leve e feliz. O desapego digital não é uma moda passageira. É uma resposta necessária a um mundo que insiste em nos sobrecarregar. É um ato de coragem em tempos de distração. É dizer para si mesmo: eu mereço viver de verdade. Quando abrimos mão de estar disponíveis o tempo todo, abrimos espaço para estar presentes de corpo e alma. Quando escolhemos o silêncio em vez do ruído constante, damos à mente e ao coração a chance de respirar. Quando priorizamos a vida real em vez da virtual, percebemos que a felicidade nunca esteve em cliques, mas em experiências que aquecem o peito. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de aprender a usá-la com sabedoria. O celular pode continuar sendo uma ferramenta útil, mas não precisa ser um grilhão. As redes sociais podem continuar sendo uma forma de comunicação, mas não precisam roubar a sua paz. A diferença está em como você escolhe se relacionar com isso tudo. E a boa notícia é que essa escolha está em suas mãos, aqui e agora. Pense na vida que você sonha viver. Uma vida com mais tempo para si, mais presença com quem ama, mais calma nos dias corridos. Uma vida em que as pequenas coisas voltam a ter valor. O cheiro do café, a leitura antes de dormir, a conversa sem pressa, o abraço que dura alguns segundos a mais. Essa vida não está distante. Ela não exige riqueza nem sorte extraordinária. Ela começa com uma decisão simples: colocar limites no digital e abrir espaço para o real. E talvez você esteja pensando: mas será que eu consigo? A resposta é: sim, você consegue. Porque não se trata de perfeição, mas de intenção. Não é sobre nunca mais usar o celular, mas sobre usá-lo de maneira consciente. Não é sobre se desligar do mundo, mas sobre se reconectar com a vida. Cada passo, por menor que pareça, é um avanço. E cada vez que você escolhe o presente em vez da distração, você já está vivendo de forma mais leve. A vida passa rápido. Cada minuto que você escolhe viver plenamente é um minuto que ninguém pode tirar de você. E ao olhar para trás, o que vai importar não são as horas diante de telas, mas os momentos que aqueceram sua alma. Por isso, este é o convite final. Comece hoje. Escolha um gesto, um momento, uma prática. Desligue a tela, abra a janela, inspire fundo e deixe o sol entrar. A leveza não está no amanhã distante. Ela está no agora. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe-a com alguém que precisa desse lembrete. Siga o Vida Leve e faça parte de uma comunidade que acredita que viver pode ser simples, profundo e pleno. A sua vida merece mais presença, mais equilíbrio e mais amor. A sua vida merece ser leve.